E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? Mais um jogo na Neoquímica Arena e de novo o São Paulo não consegue vencer, não consegue encerrar esse tabu de nunca ter vencido naquela arena maldita. O São Paulo que estreou seu novo uniforme 2, que ficou muito bonito, e eu, como não tenho, uso uma camisa aqui que eu tinha na gaveta. O São Paulo empatou em 1-1 com o Corinthians. O São Paulo que dominou o jogo, engoliu o Corinthians em Itaquera, só que não conseguiu vencer porque o Corinthians contou com uma grande ajuda de uma arbitragem muito ruim. O São Paulo começou tendo mais a posse de bola, mas tocando muito no campo de defesa, tendo dificuldades para criar jogadas, enquanto o Corinthians pressionava essa saída de bola do São Paulo e criava suas melhores chances com o Wesley na lateral direita, o jovem jogador do Corinthians, aposta do Luxemburgo, mas que ele não conseguia desenvolver tanto a jogada porque o Caio Paulista e o resto da nossa defesa ia muito bem nas jogadas, afastando o perigo. Mesmo com essa pressão do Corinthians na saída de bola, o São Paulo não se desesperava, não dava bicão, ia trocando passes com calma, com paciência, girando essa bola, esperando os espaços surgirem para criar chances. E aos poucos o São Paulo foi saindo para o jogo, pressionando o Corinthians, criando boas jogadas com troca de passes rápidos, invertendo o lado das jogadas, tendo movimentação. Os jogadores davam opção para quem tinha a bola. O São Paulo estava muito bem dentro de campo, uma postura muito boa, ofensiva, levando perigo para o Corinthians. E faltava um detalhe para o São Paulo criar uma boa chance de gol, e esse detalhe veio aos 15 minutos, numa jogada que começou com o Rafael, que os jogadores do São Paulo foram trocando passes com tranquilidade, esperando o Corinthians abrir espaço, dar chance, numa jogada que começou com o Luciano, que toca no Wellington Rato, que estava na direita, mas vem para o meio. O Rafinha aproveita o espaço deixado pelo Rato e passa e já recebe do Rato a bola. O Rafinha vai até a linha de fundo, cruza rasteiro na área e o Michel Araújo abre o placar para o São Paulo no jogo. E nessa jogada do gol, o São Paulo ficou mais ou menos 1 minuto e 10 com a bola, não se afobando, não sendo desesperado na partida, esperando o melhor momento para abrir o placar, recuando o Corinthians. Depois desse gol, o São Paulo passou a dominar o jogo, pressionando, envolvendo o Corinthians. O Corinthians estava na roda no jogo, não conseguia fazer nada, mas aí começou a palhaçada, né? Bruno Arleu de Araújo foi o nome eu não vou falar o que eu quero falar para não tomar processo, que eu não tenho dinheiro para processo. Mas palhaçado que ele fez, que muito mal no jogo, completamente perdido, não aguentou a pressão dos jogadores do Corinthians e da torcida, que qualquer coisa já reclamavam, já xingavam, e ele baixou a cabeça, ele afinou para o Corinthians. E o primeiro lance da palhaçada dele foi em um lance em que o Caleri disputa a bola no alto com o Fagner. O que não é muito difícil o Caleri levar vantagem, porque a diferença de altura dele para o Fagner é alta. O Caleri tem vantagem nesse lance, em que o seu Fagner já começa errado, porque levanta o bração para o alto, achando que está jogando vôlei em Itaquera. E o Caleri cabeceia a bola desvia na mão do Fagner, bate na trave e mesmo no chão o Caleri consegue pegar o rebote e fazer o gol. O Bruno Arleu de Araújo dá falta no lance, falta do Caleri no Fagner, que não existiu. Se fosse para marcar uma falta, seria na mão do Fagner. E o VAR, não chamou. Cadê o VAR nessa hora? Ou lá em Itaquera é diferente a regra do VAR? O Caleri fez um gol parecido com esse contra o Flamengo ano passado e não deram falta no gol do Flamengo. Agora deram, né? O Corinthians respondia com passes longos, tentando pegar a zaga do São Paulo desprevenida, porque a zaga estava adiantada, mas a zaga do São Paulo conseguia afastar o perigo. Como eu disse no começo do vídeo, as principais jogadas do Corinthians eram na direita com o Wesley, só que ele não estava conseguindo passar do Caio Paulista. O Caio Paulista toda hora vencia a disputa com ele. E o Luxemburgo, mostrando a experiência que tem, inverte o Roger Guedes com o Wesley. E a partir daí o Corinthians começa a levar mais perigo. E no primeiro lance, depois dessa troca de posicionamento, o Wesley recebe nas costas do Rafinha, que tenta correr para roubar a bola dele, mas toma um entortado, um drible que entortou a coluna do Rafinha. E aí o Rafinha disputa a bola com ele percebendo que não ia ganhar o lance e não tinha chance dele fazer uma boa jogada para o Corinthians,
ele cai e o Bruno Arleu faz o quê? Pênalti pro Corinthians. E, de novo, o VAR que tá lá, eu acho que para comer pipoca, para assistir o jogo de camarote, para jogar truco, não sei, afinou de novo e o juiz deu o pênalti. Aí, na cobrança, o Roger Guedes, que não tem nada a ver com isso, e é o melhor jogador do Corinthians, bate o pênalti, deslocando o Rafael e empata o jogo. Os jogadores do São Paulo, que já tinham reclamado quando apitou o pênalti, continuaram reclamando. Daí quem vai lá? O Luciano, que de novo fez uma partida muito abaixo, cheio de firula, cheio de forçar jogadas quando não podia, em vez de jogar o simples. Toma mais um cartão amarelo por reclamação. Mais um. Gol o Luciano não está fazendo, mas cartão ele está tomando direto. E essas reclamações dos jogadores do São Paulo continuaram no intervalo, tanto que o Michel Araújo na entrevista fala que o São Paulo não precisava de ajuste. Quem precisava ser ajustado era o juiz, porque estava roubando para o Corinthians. Eram 11 do São Paulo contra 12 do Corinthians no campo. No segundo tempo, o São Paulo continuou tendo mais a posse de bola, mas não conseguia criar nada como foi no primeiro tempo. Era só toque no campo de defesa, sem levar perigo para o Corinthians, errando muitos passes. Os jogadores muito perto uns dos outros, muito montuado, não tendo aquela posicionamento que estava tendo no primeiro tempo, aonde dava opção para quem estava a bola. Era todos os jogadores muito perto um do outro, um atrapalhando o outro. E nas poucas vezes que o São Paulo conseguia criar, ou errava aquele último passe, ou errava na finalização. Enquanto o Corinthians, percebendo que a defesa do São Paulo estava jogando adiantada, começou a apostar em lançamentos longos da defesa para o ataque e nos contra-ataques, mas a defesa do São Paulo conseguia afastar o perigo, fazendo essa cobertura, se recuperando. Quando não, o Rafael se adiantava e conseguia ele afastar o perigo. E fora do jogo, uma atitude ridícula da torcida do Corinthians, papelão que eles fizeram, aonde desde o começo do jogo eles cantavam gritos homofóbicos contra os jogadores do São Paulo. E quando o bundão do juiz percebeu, ele parou o jogo, disse para o delegado da partida o que estava acontecendo. E o sistema de som da Neoquímica e o telão avisaram que não era para ter esses cantos. A torcida do Corinthians não parou, ela só aumentou o som, cantando mais forte ainda. O bando de hipócritas da torcida do Corinthians, que pregam que são o time do povo, a torcida do povo, que são contra qualquer tipo de preconceito e fazem isso, sabendo que não pode, sabendo que pode prejudicar o Corinthians com perda de mando de campo, multa, perda de pontos no campeonato, porque está nas regras, mas eles não estão nem aí. Agora, se fosse o contrário, se fosse uma torcida adversária xingando eles, eles não iam gostar e iam pedir respeito. Isso que é foda, é a hipocrisia, e a gente sabe que isso não vai ter punição. Por isso que todo jogo eles vão fazer isso. Nunca vai parar porque não vai ter punição. E o jogo continuou com o São Paulo tendo mais a posse de bola e o Corinthians jogando no contra-ataque, e o São Paulo não conseguindo levar perigo. O Dorival mexeu no time e eu acho que pela primeira vez desde que assumiu o São Paulo, o Dorival errou na substituição, porque ele tira o Caleri e coloca dois jogadores de velocidade no lado do campo, eles, o Marcos Paulo e o Juan. E como você põe dois jogadores de beirada de campo e tira sua referência? Você perde a jogada de cruzamento na área, porque os jogadores iam para a linha de fundo, não tinha a referência do Caleri ali. O que eles tinham? Ir para cima, daí a defesa do Corinthians estava toda fechada, perdi o lance. Para mim, primeira vez o Dorival errou nas substituições. E a gente sabe que mesmo o Caleri cansado, se arrastando no jogo, ele leva perigo, porque ele precisa de uma bola para guardar, tanto que no primeiro tempo ele guardou, só que o bundão do juiz anulou o gol, né? Deu falta antes do gol. O São Paulo ainda conseguiu marcar um gol com o Juan, mas o Juan estava impedido depois de uma boa troca de passes. E aos 41 minutos, o terceiro ato da palhaçada do Bruno Arleu de Araújo do jogo. O Marcos Paulo, se eu não me engano, cruza a bola na área, o Cássio não consegue afastar e o Murilo pula de braço aberto, a bola pega no braço dele, ele não marca pênalti, o VAR tá nem aí pro jogo, tá assistindo de camarote, tá nem aí, ó, esqueceram que eles são o VAR, que eles têm que trabalhar no jogo, nesses tipos de lance, e terminou o jogo assim 1-1, onde o São Paulo fez dois tempos muito diferentes, onde no primeiro tempo foi muito bem, teve uma boa postura no jogo, pressionando o Corinthians, criando chances,
dominando o jogo, não sentindo a pressão de estar jogando na Neoquímica Arena, do tabu, enquanto no segundo tempo caiu muito de rendimento, aonde tocou passes para trás como se estivesse ganhando de 2, 3, 4 gols de diferença e errando muitos passes, não levando perigo para o Corinthians. Mesmo com esse empate amargo, o time, como eu disse, se portou bem, o Rafael muito bem. Nas poucas vezes que foi exigido, fez boas defesas, se adiantando nos lançamentos que o Corinthians dava quando a zaga do São Paulo estava adiantada. Arboleda e Beraldo, de novo, muito seguros, apesar de ter perdido a invencibilidade da dupla, jogaram muito bem, muito seguros. Anularam o principal jogador do Corinthians, que é o Roger Guedes. O Rafinha errou no lance mais importante do jogo, aonde ele marca a bola e deixa um buraco na marcação que o Wesley aproveita. E foi juvenil um pouco no lance, porque, cara, ele já está há bastante tempo no Brasil. Eu acho que ele já tinha que ter uma noção de como as coisas funcionam na arena, como lá as regras mudam, onde o juiz cai na pressão dos jogadores e da torcida, onde por mais que aquele toque não fosse suficiente para derrubar o jogador do Corinthians, ele não deveria ter colocado a mão, porque o jogador do Corinthians não tinha o que fazer no lance. O Arboleda já estava na cobertura, mas não dá mais para reclamar, não tem como voltar atrás. O Gabriel Neves fez outra boa partida, muito bem na marcação, bem na criação das jogadas. O Pablo Maia muito bem também no jogo, marcando muito bem o meio de campo do Corinthians, anulando os jogadores do meio do Corinthians. Só em um lance que ele deu uma engrossada sem lógica nenhuma, porque na bola no meio de campo ele dá um bicão que a bola vai para escanteio. Não dá para entender. Talvez, se a gente investigar, pode ser um esquema de apostas. Não sei. Para variar, brigou, disputou cada bola que veio, conseguiu fazer um gol que o bunda mole do juiz, ladrão, anulou o gol. Para variar, brigou por cada bola, disputou cada lance do jogo, conseguiu fazer um gol, mas que o bundão do juiz, o ladrão, anulou, roubou esse gol do Caleri, enquanto o Luciano, de novo, muito mal no jogo. Eu não sei o que está acontecendo com o Luciano. Ter dado a camisa 10 para o Luciano estragou ele, não está jogando nada, está com uma marra, uma perna do caramba. Eu que sou fã do Luciano já de boa, estou perdendo a paciência porque está muito mal. Só firula, só gracinha dentro de campo, só reclama, só toma cartão, gol que quase não faz. Até o jogo do Inter era um gol em 90 dias. Ele, como eu disse em vídeos passados, tem toda essa cobrança dele, porque já mostrou ser um grande jogador, muito importante para o São Paulo. Eu sou fã dele, mas na boa, não tá aguentando. O Luciano precisa dar uma resposta, porque está muito mal. E ter dado a 10 para o Luciano foi a pior coisa do mundo. Foi ter dado a camisa 10 do São Paulo para ele, acabou. Ele não jogou mais nada desde que ele ganhou a camisa 10 do São Paulo. Ele que depois do jogo do Inter eu falei que jogou bem, fez o gol que eu achei que ia engrenar, ele volta, não vai. Se o Luciano começar o próximo jogo no banco de reservas, seja bom para abaixar um pouco a bola dele, essa perna que ele está tendo no jogo, que está com muita marra e jogando muito pouco. E talvez isso seja bom para ele acordar para a vida. E o principal responsável por esse empate do São Paulo foi a arbitragem. O Bruno Arleu de Araújo foi muito mal, caiu na pilha e na pressão dos jogadores do Corinthians, na pressão da torcida na Neoquímica. É assim lá, um cara sem experiência, sem coragem, sem ter peito, vai ser isso, vai ser um bundão, que foi o Bruno Arleu.